Pela primeira vez eu estou desse lado para ficar mais perto do povo. Quero agradecer aos deputados Sócrates Cavalcante e Capitão Augusto pela iniciativa de convidar parlamentares a participar deste ato em prol da liberdade de expressão. Sei que muito parlamentar não pôde comparecer, mas a representação aqui está excelente. Eu quero começar pelo final, Paulo Eduardo Martins. O que eu vou falar aqui é de extrema importância. Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Jeanine Áñez? Pouca gente conhece. Rapidamente. Há pouco tempo, o presidente da Bolívia foi destituído, Evo Morales. Ele foi se refugiar na Argentina. Assumiu o governo da Bolívia a senhora Jeanine Áñez. Uma senhora de aproximadamente 50 anos, uma pessoa meiga, educada, mulher. Bem, o senhor Evo Morales ficou na divisa ao norte da Argentina com a divisa da Bolívia e ficou trabalhando, fustigando o governo do seu país, até que a sua turma voltou para comandar a Bolívia. Numa eleições. E a senhora Jeanine foi para casa, ela perdeu a eleição. Alguém sabe onde está a senhora Jeanine Áñez hoje em dia? Está presa. Já tentou suicídio mais de uma vez. Alguém sabe qual é a acusação? A acusação é atos antidemocráticos. Entenderam? É o que nós vivemos no Brasil atualmente. Se cria um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende, com o futuro de cada um. Democracia e liberdade você tem ou não tem. Eu duvido que eu não seja a pessoa mais atacada, mais caluniada há anos. Isso é liberdade. E se eu me sentir ofendido, eu vou à justiça, requerer o quê? Danos morais, jamais prisão. Vamos lá. Me permita aqui, já que um dos convidou o senhor para vir para cá da bancada evangélica. Eu tenho falado muitas vezes de algumas passagens bíblicas. Eu acho que estou na terceira e última, né? Posso falar em outras, mas acredito que quando deixar a presidência. Lá atrás eu falei do João 8,32, da verdade. Depois, foi difícil, alguns queriam que eu tomasse medidas imediatas, que não aguentavam mais a situação, e eu passei a falar em outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. O povo tinha que conhecer, tem que sentir os efeitos, até para valorizar. Quem, porventura, um dia viesse a dar um grito de independência. Bem, no meio desse caminho, uma pessoa sofreu bastante. É um cabo da Polícia Militar, que é deputado federal. Sofreu com a perda de liberdade por vários meses. E eu aprendi desde cedo a entender ao outro lado na minha vida, em especial dentro dos quartéis. Se coloque no lugar dele. Você se coloque no lugar do deputado, casado, 2 filhos, pequenos, passar praticamente 8 meses longe da família. A gente vê aqui absurdos acontecendo no Brasil, mas não quero comparar uma coisa com outra. Eu estava na Câmara em 2001, cheguei em 91, e naquele momento se discutia os limites da liberdade de expressão do parlamentar. Até que alguém teve uma ideia e botou um pronome indefinido plural, ali no meio do artigo 53. Quaisquer.
O que é, ou o que são quaisquer? Quaisquer é quaisquer. Não tem que discutir. É a liberdade máxima para vocês parlamentares, porque eu me considero deputado ainda, porque depois de 28 anos, não tem como falar que esqueceu a Câmara, esqueceu o Congresso. Eu respondi quase 20 processos de cassação dentro da Câmara, todos por falar, mas todos lá, finalmente, no Conselho de Ética ou na Comissão de Constituição e Justiça, no meu tempo lá atrás, o processo foi arquivado. Quem entrou com esse processo? O pessoal do PT, PCdoB, depois PSOL, os que mais falam em democracia, os que mais falam em liberdade, da boca para fora. Agora, as coisas não acontecem ou não são feitas por acaso. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias no Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Bem, resolvemos o assunto. Não vou polemizar. Resolvemos o assunto. O cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento das mídias sociais, não atinge apenas a mim. Porque quem foi meu marqueteiro? Foi o Carlos Bolsonaro, que por várias vezes chegou para mim informes de ameaça de prisão por fake news. Aí prendeu o filho do presidente por fake news. É grave? É. Como é grave prender qualquer brasileiro. Mais grave ainda é prender um parlamentar que tem a liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem lhe aprover também. Isso é liberdade. E dessa forma, nós podemos sonhar com um Brasil melhor. Agora, ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente um deputado estadual do Paraná, uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim. Isso é o que há de pior em qualquer regime. Imaginem, meus senhores, por favor, não quero me valorizar e não falo bem de mim, mas se tivesse um outro no meu lugar, do padrão daqueles que me antecederam, como é que estaria o Brasil? E ao me cercear vocês, que o perfil do meu eleitor é semelhante ao de vocês. Eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Lá atrás, o sócio de Cavalcante, Salomão, pediu sabedoria. É isso mesmo? Eu sempre pedi mais do que isso para ele. Eu pedi também força para resistir e coragem para decidir. Alguém acha que é fácil eu decidir? A graça do deputado Daniel, não faltou gente para cima de mim. Você vai ter um problema com o Supremo? Olha as ações contra o governo que pode vir. Eu não posso acreditar em retaliação. Temos problemas graves. Problemas não. Ações que tramitam dentro do Supremo são graves para todo o Brasil. Prezado Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio se aprovarem o novo marco temporal? Daí fica a Rondônia. Como é que fica o Brasil? O que vai sobrar para mim se aprovar lá? Duas coisas. É respeitosamente, prezado presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui a chave do Executivo, administra o país, porque não vamos ter mais economia, não vamos ter mais garantia alimentar. Vai ser uma balbúrdia no campo. Agora, os poderes existem para ser respeitados. Não é para um mostrar que é mais forte do que... Eu tenho dito ao longo dos últimos meses, temos poucas pessoas aqui
nessa praça dos três poderes que mandam muito, mas nenhuma delas pode em tudo. Nenhuma. E eu quero... Quando estava falando da verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine. Jamais. Porque primeiro eu acredito em Deus, e depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Nós conhecemos agora, ao longo da pandemia, os protótipos de ditadores pelo Brasil. Fecha tudo, prende, algema, multa, deixa o pobre coitado ficar em casa, que vivia da informalidade, não interessa ele estar sem comida, problema dele. Protótipos de ditadores, quase todos os governadores agiram dessa maneira. E nós sempre defendemos a liberdade. Você quer tomar vacina? Você não toma. Nós compramos vacina para quem quisesse. E sempre defendi, além da liberdade, obviamente, defendi que devíamos tomar conta das pessoas idosas, com comorbidades, e também brigar, lutar contra o desemprego. Tivemos sucesso nisso. Em grande parte, a política vem do nosso apoio, no nosso casamento quase perfeito com o parlamento. Eu não posso fazer nada sem vocês, e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Um parlamentar aqui falou que o decreto vai ser cumprido. O que eu tenho falado é o seguinte: o decreto é constitucional e será cumprido. Também um parlamentar disse aqui: no passado se anistiavam bandidos, agora a gente anistia inocentes. Se coloque no lugar do deputado Daniel Silveira, mesmo levando em conta as palavras que ele proferiu. É liberdade de expressão. E quem, porventura, se vê prejudicado, ameaçado, ofendido, entra na justiça. Esse é o caminho certo para as coisas. E, pelo que eu sei, a punição jamais será a prisão. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Ao final da sessão, aplausos, como se fosse uma conquista, um urra, valeu! Nós temos que defender, não é o legislativo, o executivo ou o judiciário, temos que defender a nossa liberdade. É a base, é o pilar de tudo. E tenho certeza absoluta, tudo se renova nesse país. Renova o legislativo, quando se muda o executivo, todo mundo, o judiciário com o tempo, e assim nós vamos aperfeiçoando a nossa democracia. Jamais retroceder, ainda mais por vontade de 1, 2 ou 3 pessoas, indo para o encerramento agora. Interessa para vocês. Não pensam que uma possível suspeição de uma eleição vai ser apenas um voto para presidente. Apesar do senador Passarinho. Vai entrar para o Senado, vai entrar para a Câmara. Se tiver, obviamente, algo de anormal. Vai entrar estadual, para todo mundo. Eu gostaria, se dirigindo ao excelentíssimo ministro Barroso, uma pessoa que fala muito bem, tem um currículo invejável, que aquele inquérito aberto em novembro de 2018,
Felipe Barros, tivesse o seu deslinde, né? Queremos seu parecer. Não poderia ter eleições em 2020 sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui. Que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. Mente. Uma vergonha. Para as Forças Armadas, né? Se um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe do executivo que mente. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. O que há de melhor nas Forças Armadas? Uma nossa unidade de guerra cibernética. Pessoas formadas em várias universidades, entre elas o IME, o ITA, nos convidaram. Nós não seremos moldura. Não iremos para lá para bater palmas. Assim como o pessoal quer dar ar de legalidade, convidando observadores internacionais. Imagine chegando aqui um americano, um japonês, um angolano, um sueco. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando de longe, o cara apertar o botão e, de repente, à noite, sai o resultado lá na frente. Ué, que observação é essa? Que legalidade, que segurança. Ele pode dizer que com que segurança aconteceram aquelas eleições. Nós queremos transparência. A dúvida leva ao aperfeiçoamento das coisas. A discussão no parlamento é a mesma coisa. Não pode um grande líder lá, ou até o presidente da Câmara, apresentar um projeto, tem que ser aprovado sem mudar nenhuma vírgula. Não existe isso. Temos uma tecnologia dos anos 96. O ministro Barroso disse que desde 96, nada foi comprovado de falsificação ou de fraude. Ora, as eleições de 2014, o PSDB contratou uma auditoria internacional. Qual a conclusão da auditoria? A urna é inauditável. Pronto. As observações, as sugestões das Forças Armadas estão lá com o TSE. Por que carimbaram confidencial? O Barroso não disse que as urnas são inexpugnáveis? Por que confidencial? Quase 100 militares participaram desse processo. Pode um deles vazar esse relatório? Pode. Por que não pode? Eu não acredito, mas pode. Agora, se vazar, vai comprometer as eleições? Se vai comprometer, é sinal que as urnas não são inexpugnáveis. E olha, geralmente o chefe do executivo trabalha para fraudar uma eleição. Essa informação que nós temos na história de vários países. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos a confiança. Queremos que o senhor João e a dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado. Falam tanto que eu interfiro. O Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. Agora o Barroso diz, o presidente, não falou presidente, né, mas dá a entender que era eu. As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? Igual aquela quando estava na Rússia, tratando de fertilizantes, e estourou aqui na imprensa, o Barroso falando que eu fui me encontrar lá com o hacker russo para influenciar nas eleições. Que responsabilidade é essa? Isso não é um papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo. E quando se fala em interferência, o que ele foi fazer dentro da Câmara? Encontrando com líderes, que a verdade é essa, trocaram os integrantes da comissão para que o projeto fosse derrotado na comissão, mas depois foi a plenário, ganhamos no voto, mas perdemos, porque não tivemos o número de voto 308 o suficiente. Isso é interferência. Agora, você não pode falar nada sobre eles? Eles estão comandando o Brasil, não são todos, obviamente, do STF, né? Mas alguns lá mandando no Brasil e desmandando. Não podemos criticá-lo? Como disse o Ulisses Guimarães, não era simpático a ele, né? Mas disse lá que a Constituição podia ser criticada
podia ser emendada, mas descumprida, jamais. Está o artigo 53, não está escrito lá na forma da lei, não depende de uma lei complementar. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país. E indo para o encerramento, tenho falado com os meus ministros que nós temos jogado dentro das 4 linhas. E agora é o seguinte, falo com meus ministros, quem estiver jogando fora das 4 linhas, é nossa obrigação trazê-los para dentro das 4 linhas. Terminando, poucos pode muitos, mas nenhum deles pode tudo. E essa presença de vocês aqui nos fortalece. Eu falo nos, plural, a todos nós. Não podemos abrir mão daquilo que é de mais sagrado para a nossa vida, a nossa liberdade. Se deixássemos continuar certas poucas pessoas agindo dessa maneira, como alguns parlamentares disseram aqui, eu acredito que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. Tá? E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa, que é tão bem tratada por parte dessa mídia. Eu lamento que essa pessoa havia se manifestado a comparecer na reunião com prefeitos, e ontem de manhã fiquei sabendo que não viria mais. E dizer mais, a gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas, porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Muito obrigado a todos vocês.